Isaías 52, verso 13, diz assim a palavra do Senhor: O meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Como tantos pasmaram à vista dele, o seu aspecto estava tão desfigurado que nem parecia um homem, e a sua aparência não era dos filhos dos homens. Ele causará temor a muitas nações. Por causa dele, reis taparão a boca, pois verão o que não lhes havia sido anunciado e entenderão o que não haviam ouvido. Quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhes demos nenhuma importância. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor, e a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com todo o seu conhecimento. Com seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si as maldades deles. Por isso, eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta. O texto que nós acabamos de ler é uma das 4 poesias ou canções cantadas pelos judeus a respeito do servo do Senhor. Pelo menos essa era uma interpretação que os judeus tinham até o 12º século. Depois daí, eles passaram a entender que o servo de quem essa passagem fala não é uma pessoa, não é o Messias, mas é a nação de Israel. Claro que isso está errado, né? Claro que essa interpretação é uma interpretação errada, porque o texto deixa claro para nós que se trata de uma pessoa, no singular, o meu servo, é de quem o texto está falando. Esse poema, que vai do 5:12, acompanhe, por favor, na sua Bíblia, do 5:13, até o 52:13 até o 53:12, ele possui 5 estrofes. Ele é um poema ou uma canção, aí, né, os especialistas no hebraico vão saber isso melhor do que eu, mas ele é dividido em 5 estrofes, 5 momentos, 5 partes desse poema que fala do servo do Senhor. 5 partes. Em cada uma dessas partes ele vai falar sobre uma dessas características que tem o servo do Senhor.
Trata-se aqui de uma profecia messiânica, está falando sobre Jesus. Isaías, final do 52 e 53, fala de Jesus e da beleza, da grandiosidade dessas palavras, revelando Jesus e nos levando até o momento do Calvário, até o momento do sacrifício. Então, por isso que eu tomei essa decisão de, nesses domingos de ceia, a gente meditar em cima desses versos. Eu espero que cada uma dessas estrofes, nos meses que se virão, possa nos levar ao entendimento mais profundo do que aconteceu naquele dia na cruz do Calvário. O profeta, ele escreve sobre esse indivíduo inocente. Ele deixa bem claro que esse indivíduo morre pelo pecado de outras pessoas, os verdadeiros culpados. Mas ele morre por esses pecados e por esses culpados para que eles pudessem então ser libertos e serem inocentados dos seus pecados, das suas culpas. O servo que Isaías descreve é o próprio Messias, é o rei prometido a Israel. E é o Messias que o Novo Testamento afirma ser esse Messias, Jesus de Nazaré, o servo, o Filho de Deus. Uma curiosidade para nós é que o Novo Testamento ele vai fazer mais menções a esse capítulo da Bíblia do que qualquer outro texto. Olha que interessante. No Novo Testamento inteiro tem cerca de pelo menos 41 menções a esse poema. Então, sinal que ele tem alguma importância, né? Está fazendo tanta menção assim, é sinal que a gente deve olhar para ele com mais atenção, né? E tentar perceber o que ele está querendo nos dizer com esse poema. Inspirado por Deus, Isaías escreveu. E o Novo Testamento, então, fala disso detidamente. Os 15 versículos vão constituir... os 15 versículos também aparecem em outras 3 canções sobre o servo. E todas essas canções, ou esses poemas, são divididos da mesma maneira. Interessante o Senhor tocar Isaías para escrever sobre o servo do Senhor e da mesma maneira ele vai desenvolvendo um raciocínio. Só para a gente entender o texto, tá bom? Na primeira parte, o texto apresenta para nós o espanto que esse servo provoca naqueles que o atacaram. Causa espanto, Jesus causou espanto para eles. A gente vai falar disso agora, hoje. Depois, e a gente vai ter que falar isso numa outra oportunidade, ele vai narrar do verso 1 até o verso 3, o servo sofredor, o sofrimento do servo. Depois, do verso 4 até o verso 6, a estrofe fala sobre o servo ferido e os motivos das suas feridas. Depois ele fala sobre o servo calado, do verso 7 ao verso 9, e depois do servo satisfeito, do verso 10 até o verso 12. É o raciocínio em que o poema vai se desenvolvendo. Ele causa espanto, ele sofre, ele é ferido, ele permanece calado e, por último, ele se torna satisfeito com a obra que realizou. Bom, dito tudo isso, vamos pensar aí sobre esses primeiros 3 versículos, do verso 13, 14 e 15, quando ele começa a falar sobre o espanto. O espanto. Por que as pessoas que atacaram Jesus ficaram espantadas? Olha, por favor, esses 3 versículos. 52, 13. O meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime, como tantos pasmaram à vista dele, ou seja, se espantaram olhando para ele. O seu aspecto estava tão desfigurado que nem parecia um homem. Nem parecia um homem. Pense nessas palavras. O seu aspecto estava tão desfigurado que não parecia um homem. E a sua aparência não era dos filhos dos homens. Ele causará temor a muitas nações, ou seja, muitas nações irão se espantar também. Por causa dele, reis taparão sua boca, pois verão o que não lhes havia sido anunciado e entenderão o que não haviam ouvido. Ele está desenvolvendo um raciocínio
para dizer do quanto essas pessoas se espantarão com Jesus. E por que elas vão se espantar com Jesus? Elas vão se espantar com Jesus, ele fala, primeiro pela sua aparência. Seguindo não a ordem dos versículos, mas uma ordem cronológica que o Novo Testamento aponta para nós, ou seja, a ordem dos fatos. O que acontece primeiro? Primeiro, Jesus é totalmente desfigurado. Vou explicar isso melhor. É o que ele está querendo dizer no verso 14. Ele está anunciando o que aconteceria no verso 14. Depois ele fala que eles se espantarão com a exaltação desse servo, porque mesmo morrendo, depois ele será exaltado, ele será glorificado por Deus. E depois eles vão se espantar com a mensagem que eles não ouviram, que eles não aceitaram. Então essa é a ordem que o Novo Testamento narra para nós em que esses fatos aconteceram. Esses fatos estão aqui, nesses 3 versículos, nessa única estrofe. O povo que se admirou, que não desejou o servo, no entanto, tiveram que considerar a sua exaltação, a sua aparência, a sua exaltação e a sua mensagem. O sofrimento e a morte do nosso Senhor, a sua ressurreição e ascensão, e depois, por último, a proclamação do Evangelho. Primeiro, vamos pensar nesse verso 14, quando ele diz que eles pasmaram à vista dele, né? Ou em algumas outras traduções, se assustaram, né? Com a sua imagem, com o seu rosto. Por que a Bíblia está dizendo isso? Por que a Bíblia está dizendo isso? Quando a gente precisa lembrar do que Jesus passou no Calvário. A gente precisa lembrar do dia quando Jesus é preso, quando Jesus é traído e preso. Porque a Bíblia vai dizer para nós que antes da crucificação, Jesus percorre todo um caminho naquela noite e no dia seguinte. Todo o caminho. E então nós precisamos lembrar do que aconteceu naquele dia, naquele caminho, para poder entender o que esse texto está dizendo. Então preste atenção. Primeiro, o que aconteceu com Jesus? Depois que ele é preso, ele é interrogado por Anás. Você vai lembrar que Anás e Caifás estão conduzindo como sumo sacerdote naquele período. E Jesus é primeiro interrogado por Anás, isso aparece lá em João capítulo 18. E diz o texto que quando ele é interrogado por Anás, Jesus é esbofeteado pelos guardas. À medida em que ele vai sendo interrogado, um guarda de Anás vai batendo nele, vai espancando Jesus. Depois, ele é levado para Caifás. E quando ele está perante Caifás, o que os guardas fazem com ele? Cuspiram nele, esbofetearam ele, socaram a sua cabeça e enquanto debochavam dele, perguntando, quem foi que te bateu? Profetiza, quem foi que te bateu? Isso aparece em Mateus capítulo 26, em Marcos capítulo 14, em Lucas capítulo 22. Se isso não bastasse naquela noite ainda, ele é levado para Pilatos. Na manhã, seguinte, ele é levado para Pilatos. E naquela manhã, o que acontece diante de Pilatos? Pilatos, então, diz, olha, eu lavo as minhas mãos desse inocente, não quero participar nem condenar esse homem à morte. Mas os irmãos lembram que, ainda assim, Pilatos manda açoitarem Jesus. Manda açoitarem Jesus. Na tentativa de, apenas com os açoites, suprir esse clamor daquelas pessoas que estavam ali desejosas que Jesus fosse crucificado, fosse morto, fosse assassinado. Então ele lava as mãos e diz que o açoitem. E o açoite aqui significa cerca de, dependendo dos historiadores, cerca de pelo menos 40 chicotadas. 40 chicotadas. Aonde o chicote tinha nas pontas pedaços de ossos, para que enquanto a pessoa apanhasse, os pedaços cortassem a carne. Havia quem morria só aí. Muitos criminosos morriam somente durante as chicotadas, já era suficiente para que eles morressem. Isso aparece em João capítulo 19, Mateus capítulo 27, Marcos capítulo 15, verso 15. E os soldados de Pilato, então, espancaram e colocaram nele uma coroa de espinhos, para debochar e dizer, olha, esse é o rei
dos judeus. E feriram a sua testa, e os espinhos lhe cravaram a carne. E o açoite, tão terrível que pudesse matar uma pessoa, matar um prisioneiro, como aparece em João capítulo 19, verso 3, é suficiente para desfigurar Jesus. Não mata Jesus. Os açoites não mataram Jesus, mas a sua carne foi cortada de tal maneira naquele dia que isso desfigura Jesus. Como diz o capítulo 50, verso 6 de Isaías, outra canção do servo sofredor, quando o próprio servo declara: ofereci as costas aos que me feriam, a face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Tamanho foi o sofrimento de Jesus. Tamanho foi o sofrimento de Jesus naquele dia. E é por isso que o texto vai dizer que eles se assustaram com a sua forma desfigurada, com a sua aparência. É por isso que o verso 14 disse para nós que a sua aparência não era dos filhos dos homens. A própria aparência de Jesus havia se desfigurado naquele dia, por conta dos açoites, por conta das bofetadas, dos espancamentos, da humilhação, do cuspe, de todo o deboche, de todo o escárnio a que o nosso Senhor se submeteu naquele dia. Eles fizeram tudo isso ao verdadeiro Filho de Deus. Quando os pecadores acabaram de maltratar o nosso Salvador, ele não parecia mais como um homem. E algumas pessoas ficaram tão horrorizadas que não conseguiam discernir o seu rosto. No entanto, é importante que se diga que o que foi feito a Jesus deveria ter sido feito a Barrabás e a nós. Se essa cena que o autor descreve para nós e que os evangelhos depois vão narrar, que de fato aconteceu com Jesus, é para nós algo tão terrível, é importante que se diga. Isso deveria ter sido acontecido a nós. O que aconteceu a Jesus foi receber sobre si a culpa que nós cometemos por conta dos nossos pecados. Ele estava ali pelo pecado que nós cometemos. Ele mesmo nunca cometeu pecado algum. Eu tenho uma confissão a fazer. Eu não consigo mais ver aquele filme A Paixão de Cristo. Não sei se você... Acho que acredito que todos aqui já assistiram, né? Eu não consigo mais assistir já há um bom tempo. Por conta da aflição que me dá ver todo aquele sofrimento. A imagem chocante nos assusta. E o cenário que a Bíblia nos narra é chocante também. Então, o que o filme, o cinema, tentou mostrar para nós, tentou encenar para que nós pudéssemos não só imaginar, mas de alguma forma ver o que aconteceu com Jesus naquele dia, é chocante e de fato é, porque o livro de Isaías diz que a sua imagem ficou totalmente desfigurada. Mas o mais importante disso, irmãos, a aplicação principal disso, dessa etapa do texto para nós é perceber que aquilo ali deveria acontecer conosco. Porque quem cometeu o pecado não foi Jesus, fomos nós. Depois o texto vai falar da exaltação do servo. Veja, não está na ordem dos versículos, mas na ordem que os fatos aconteceram. O verso 13 vai dizer: o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Ele começa a poesia falando da exaltação que acontecerá antes de tudo. Nós sabemos que isso aconteceu após a morte do Senhor Jesus, em que o servo sofreu e morreu, mas ele não permaneceu morto. E louvado seja Deus por isso. Porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E ao ressuscitar, Jesus foi exaltado e foi elevado. E a expressão procedeu com prudência significa que aquilo que parecia ser uma humilhante derrota, na verdade,
foi uma grande vitória aos olhos de Deus. Quando o mundo inteiro olhou para Jesus, desfigurado naquele dia, espancado, maltratado naquele momento, e todos acharam que tinham vencido, se enganaram. Porque o que parecia derrota, Deus transformou em vitória. Tudo aquilo era parte do plano de Deus e da grande vitória de Deus em Jesus. Como diz Colossenses, capítulo 2, verso 15, na cruz, Jesus triunfou. Triunfou. Ele não fala que na cruz Jesus perdeu. Na cruz Jesus não perdeu. No meio de todo aquele sofrimento, Jesus não perdeu. Aquilo lá, irmão, foi para vencer, foi para ganhar a minha vida e a sua vida para Deus. Foi para nos ganhar, porque nós é que estávamos perdidos. Se tinha alguém que estava perdido naquele momento, era eu e você. Mas dessa maneira Jesus não perdeu, Jesus ganhou. O que era uma aparente derrota, Deus transformou em vitória. E diz a palavra, eu te glorificarei na terra, disse Jesus ao Pai, em João capítulo 17, consumando a obra que me confiastes a fazer. Jesus não apenas foi ressurreto dentre os mortos, mas também o seu corpo, que antes foi desfigurado, depois foi glorificado. Se antes Jesus foi desfigurado, depois de sua morte e ressurreição, Jesus foi glorificado e ascendeu aos céus, onde está assentado à direita de Deus o Pai, e agora possui toda a autoridade, como ele diz em Mateus capítulo 28, verso 18, pois tudo foi colocado aos seus pés. Não há ninguém no universo maior do que Jesus. Jesus se fez menor quando sofreu e apanhou por mim e por você, mas hoje não há no universo quem seja maior do que Jesus. Ele se fez menor e Deus o fez maior que tudo e que todos. Louvado seja o nome de Jesus. Assim, na forma de homem, ele humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, como diz o livro de Filipenses. E por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor, como diz Filipenses 2, do 8 ao 11. Que grande surpresa os seus assassinos tiveram. Que grande surpresa, que grande espanto. Achando que tinham vencido, mas Deus o havia exaltado. A surpresa deles foi ver aqueles que eles consideraram como menor, e Deus o tornou o maior de todos. Todo o Novo Testamento colabora junto para essa ideia de que aqueles a quem o mataram, aqueles que o mataram, tiveram que reconhecer que Deus o havia feito o maior de todos. Nós estamos ao longo dos cultos de manhã expondo o livro de Atos, né? E muitas vezes nós vemos Pedro e outros apóstolos declarando essas palavras. Essa cura, esse milagre, essa ressurreição acontece porque Deus exaltou Jesus. E se esse homem foi curado, se esse homem foi liberto, se esse homem foi restaurado, ele foi restaurado por causa do nome de Jesus. Jesus está vivo. Aquilo foi espanto para quem tinha feito tanto mal assim a Jesus. Imagina o espanto deles dizendo, como é que é? Isso foi feito em nome de Jesus? É. Mas como assim? Ele está vivo. Ele está vivo. Deus o exaltou. Ele vive. Ele vive. Para a glória do Pai, ele vive. No verso 15, nós vemos como o seu sofrimento causou temor e espanto às nações. E aqui o que o texto está dizendo acontece na ordem dos fatos, na ordem cronológica, é quando a mensagem do Evangelho de que Cristo não apenas morreu pelos nossos pecados, porque isso seria apenas descrever um fato, dizer Jesus morreu. Bom, constatamos um fato, mas a mensagem do Evangelho é que Cristo morre pelos nossos pecados, mas que Ele ressuscitou, e que Ele morre pelos nossos pecados, Ele morre porque nós somos culpados dessa morte. Tanto Anás como Caifás, Herodes e Pilatos, não apenas
são eles os culpados da morte de Jesus, do que aconteceu a Jesus. Mas nós também somos culpados. Entenda isso, meu irmão. Entenda isso. Não foi apenas Anás, Caifás, Herodes e Pilatos os responsáveis pela morte de Jesus. Mas os verdadeiros responsáveis pela morte de Jesus fomos cada um de nós que pecamos contra Deus, contra a sua palavra, contra a sua lei. Nós levamos Jesus àquela cruz. Mas a maravilha do Evangelho é que a morte de Jesus não apenas sinaliza para nós que ele morre pelos nossos pecados, mas que ele ressuscitou para nos oferecer vida, para nos dar o perdão. Esse Jesus a quem condenaram e em quem todos nós estávamos condenados, a menos que nós deixássemos os nossos pecados e confiássemos nele. Portanto, nós recebemos primeiro essa má notícia. E é impossível se alegrar no Evangelho, guarde isso, preste bem atenção, já estou caminhando para o final, mas preste bem atenção nisso. É impossível que alguém se alegre no Evangelho sem primeiro compreender a má notícia do Evangelho. E essa é a má notícia. A má notícia é que nós merecemos aquilo. A má notícia é que nós somos os criminosos. A má notícia é que ele morreu por nossa culpa. Mas quando alguém entende a má notícia, agora está pronto para entender a boa notícia. É que ainda que nós sejamos os culpados pelo que aconteceu com o nosso Salvador, ainda assim ele nos oferece perdão. Ainda assim é possível encontrar reconciliação com Deus e o perdão dos nossos pecados, porque ele morreu por nós. Essa é a boa notícia. Jesus te ama. A boa notícia é que Deus te ama, que entregou Jesus não apenas para morrer, mas para ressuscitar e te oferecer vida. E embora você merecesse e eu também merecesse a morte eterna, embora merecêssemos a morte, ele nos ofereceu vida. Então agora nós estamos prontos para encarar essa boa notícia de que Jesus não apenas sofreu e morreu por nossa própria culpa, nós éramos os culpados, mas que ele também pode agora nos oferecer perdão, salvação, reconciliação. É isso que nós celebramos, e por isso que a ceia do Senhor não é apenas um memorial fúnebre, triste, mas um memorial de celebração e de alegria, porque nós declaramos sim a morte, o pão, o corpo partido, o sangue derramado, mas também nós celebramos que por meio desse mesmo pão e desse mesmo sangue derramado, nós temos o perdão. E louvado seja Deus por isso. Temos o perdão. É isso que nós celebramos nesse momento. E é isso que causa espanto para o mundo. Isso causa espanto para o mundo, para as nações. A mensagem do Evangelho, a mensagem do sacrifício de Cristo, e de que podemos dizer a todas as nações agora que existe redenção, existe salvação, existe restauração, existe perdão para todo o homem que se apresenta a Jesus, porque a Cristo lhe oferece graça e misericórdia. Como diz João, capítulo 1, verso 11 e 12, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos, sem exceção, a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E essa é a mensagem que causa espanto. Causa espanto pelo sofrimento que ele teve, causa espanto pela sua exaltação e causa espanto hoje para as nações pela sua mensagem de que há salvação em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra.